Me respeite, você ponha no teu lugar. Ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Plínio Valério, do PSDB, tomou a palavra. Em março, em evento no Amazonas, ele disse: imaginem o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. 3 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, porque disseram para ela se pôr no lugar dela. Quero saber qual que é o lugar dela. Segundo, falaram com ela que não respeitam ela como ministra, só como mulher. Quero entender como é que se dissocia essas 2 coisas. E terceiro, quando a pessoa disse que ela ficava muito incomodada de estar perto dela e não poder enforcá-la. Que tipo de comunicação é essa? E como que nós recebemos isso? Né? Porque essa comunicação a gente não pode aceitar. E a Marina Silva, ela não aceitou. Muito pelo contrário. Ela disse que ela ia falar. Ela disse que ela ia responder. E ela foi mutada. O que significa mutada? Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando... Para que as pessoas... E o microfone dela foi cortado mais uma vez pelo senador Marcos Rogério. Significa que desligaram o microfone dela por diversas vezes. E ela precisou de fazer valer a voz dela e o posicionamento dela, a comunicação dela. Se a Marina Silva, com a bagagem de experiência que ela tem para poder lidar com a política, para poder lidar com situações como essa, ela ainda vivencia isso em espaços de machismo, misoginia, preconceito. E nós, como mulheres, e nós, que muitas vezes precisamos nos posicionar. Marina exigiu desculpas de Plínio Valério. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou... convidaram como Vou ministro. pedir desculpa. Não Se Vossa foi Excelência... como mulher. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é um porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O desvista da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. A ministra se levantou e saiu da sala. Antes de ir embora, ainda é possível ouvir Marina dizer uma frase. Foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada. E ela precisou de fazer valer a voz dela e o posicionamento dela, a comunicação dela. Se a Marina Silva, com a bagagem de experiência que ela tem para poder lidar com a política, para poder lidar com situações como essa, ela ainda vivencia isso em espaços de machismo, misoginia, preconceito. E nós, como mulheres, e nós, que muitas vezes precisamos nos posicionar. Com certeza isso acontece com a gente o tempo todo. E eu agora usei o agente para criar sororidade entre nós. Porque vocês, no governo anterior, muitas jornalistas também foram agredidas fazendo o seu trabalho. E eu me senti agredida fazendo o meu trabalho. A gente sempre tem que avaliar aquilo que é o nosso direito e não abrir mão do nosso direito. E se nós não sabemos nos comunicar, porque para quem sabe se comunicar, você já precisa de ter uma musculatura para poder segurar esse rojão no dia a dia. E para aqueles que não sabem se comunicar, não conseguem segurar a sua comunicação ali, deixam se associar emocionalmente, leva para o campo do lado pessoal, não trata a situação de forma confiante. Você vai ficar cada vez mais perdido se você não tiver essa comunicação confiante. Na minha opinião, a ministra Marina Silva, ela foi muito bem. Eu também teria saído daquela conversa ali, porque eu fui convidada, eu não era obrigada a estar ali. E deixa uma reflexão das inúmeras interrupções que nós vivenciamos. E isso acontece no nosso dia a dia. Lívia, mas você já sofreu isso? Já sim. Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu vejo isso acontecer o tempo inteiro comigo. E a gente tem uma opção. Ou a gente vai em direção ao conflito, ou você simplesmente vai correr de todas as oportunidades que você tiver que enfrentá-lo se você não tiver comunicação. Então eu torno a dizer pra você, comunicação confiante é tudo. E atenção, isso não é sobre política. Essa conversa é sobre interrupções, espaços que nós somos caladas, que nós somos percebidas como burras. Ah, você não sabe nada, você não tá entendendo o que eu tô dizendo. E aí as pessoas, elas ficam como sabem tudo
e você fica com aquela pessoa, que não sei nada, não sei nem como falar, eu vou engolir tudo isso aqui, que é melhor porque eu não passo vergonha. Não. Você precisa se posicionar e é muito importante você saber se comunicar para você ter voz nos espaços que você ocupa, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Então presta atenção nisso. Comunicação te dá muita força. Comunicação traz para você muita confiança. Comunicação confiante é importante na sua vida.